pessoal, tudo bem? Então hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre esse livrão que é o Cartas Extraordinárias. Antes de falar sobre ele propriamente, eu queria convidar vocês, além de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, comentar e enfim ativar o sininho para receber notificações, tudo isso. Queria convidar também para seguir, ou pelo menos dar uma olhadinha no meu blog. Eu tô deixando o link aqui embaixo. Vocês, ao entrar, vão ver vários artigos que eu escrevi, todos com a data de 23 de fevereiro. É que eu fiz uma migração de um blog para o outro e parece que então tá tudo na mesma data, mas eu já tinha escrito eles anteriormente. Convido vocês a verem, eu falo ali sobre livros, também falo sobre outras coisas, como séries ou coisas da vida, enfim, outros assuntos. Talvez quando vocês estiverem vendo esse vídeo já esteja lá algum artigo sobre Roald Dahl, que eu vi uma notícia polêmica sobre ele, então eu vou falar um pouco sobre ele e aproveitar o gancho para falar sobre Matilda, que foi um livro que eu li dele. E então convido vocês para darem uma olhada em todos os links que eu deixo aqui embaixo na descrição. Agora falando então sobre Cartas Extraordinárias. Eu, assim que abri o canal ano passado, eu já falei sobre esse livro, que eu vinha lendo ele. Aqui na descrição diz que ele é equivalente a uma caixa de chocolates, um prazer viciante, né? Dando essa ideia de que a gente começa a ler e não quer mais parar. E eu devo dizer que essa não foi bem a minha experiência com esse livro. O livro é muito bom, tá? Antes de que vocês entendam outra coisa, o livro é muito bom, mas a questão é que ele não foi pra mim uma leitura muito rápida, muito fluida, assim, porque pra mim qualquer livro que seja de contos, ou com várias histórias, ou como esse que são cartas, que a carta termina e começa a outra, a minha leitura fica fragmentada também, e por conta disso eu não consigo fazer uma leitura, né, seguida, como uma ficção que tu vai lendo e quer saber o que vai acontecer. Vocês vão ver que esse livro ele é todo ilustrado com cartas originais, então vale muito a pena realmente conferir o livro, como as imagens que ele traz. Ele é um livro que se vocês verem o preço, eu vou deixar o link aqui da Amazon, ele não é tão baratinho assim. Mas também por conta disso, é um livro muito bem feito. Como aqui aparecem as cartas originais e muitas em inglês, eu percebi que algumas traduções eu não considerei muito bem feitas. Acho que poderiam ter sido utilizados termos mais semelhantes ou mais equivalentes ao que significa no inglês. Não que comprometa o sentido geral da carta, do que ela quer dizer. Esse livro, então, reúne cartas de correspondências inesquecíveis de pessoas notáveis, organizadas por Sean Usher, e tem cartas de pessoas realmente famosas, conhecidas, mas também cartas de pessoas que não são tão conhecidas assim, mas vieram parar nesse livro porque tem algum grande valor humano na história delas, que elas estão escrevendo para alguém, alguma coisa que marcou de repente a nossa história e por isso são consideradas importantes ou extraordinárias. A primeira carta que me chamou mais atenção e que foi a que mais me chamou a atenção no livro todo, que é O Homem-Elefante. Essa é uma história real de um homem chamado Joseph Merrick. Foi um homem que teve severas deformidades no corpo, e essas deformidades eram tão grandes que ele realmente ficou conhecido com esse nome de Homem-Elefante por aquelas distorções gigantescas no corpo dele. Nessa época que ele viveu, lá em 1880 e poucos, né, que ele viveu, ele realmente teve uma vida extremamente sofrida, uma vida em que, para ele conseguir algum ganha-pão, ele precisava se apresentar numa espécie de freak shows, assim, né? Ele tinha que mostrar para as pessoas a aparência dele e ganhar dinheiro com isso. E muitas vezes ele ainda foi roubado por pessoas que faziam esse comércio com ele, foi espancado na rua, ridicularizado, enfim, passou por uma vida complicadíssima. E essa condição física dele também levava a problemas de saúde, de maneira que ele chegou num hospital. O médico que escreve aqui as cartas, são duas cartas que esse médico escreve, ele escreve para Times. A primeira carta pedindo ajuda da sociedade para que façam doações, para que ajudem ele de alguma forma, para que o hospital consiga manter ele. O médico dá para ele um prognóstico de 4 anos ainda de vida, expectativa de vida, e de fato ele vive esses 4 anos. E na segunda carta ele escreve novamente para Times
para dizer como foi a vida desse homem até então, nesse tempo que ele ficou internado, agradecer a ajuda da sociedade, que realmente se comoveu e fez doações, fizeram visitas para ele. E aí ele vai contar desse homem que, apesar da difícil vida que levou, era uma pessoa de extrema sensibilidade, né, que fazia trabalhos manuais muito bons, inclusive presenteava a equipe médica, os enfermeiros, com essas maquetes e trabalhos manuais que ele fazia. Até tem um filme que é O Homem-Elefante, do David Lynch. Eu não assisti o filme, mas eu sei que é sobre a vida desse homem, é a mesma história. E muitas coisas me chamaram a atenção nisso para refletir. Uma questão é que, por um lado, a gente assiste um lado ruim da humanidade, que são as pessoas que zombaram dele, exploraram ele dentro dessa condição que ele tinha. Também a sociedade se mobilizou para ajudá-lo, né, nesse momento que ele estava finalmente tendo algum descanso e alguma paz na vida dele. Então, no ser humano, a gente também encontra esse lado bom. E o próprio Joseph era um cara que, apesar da sua condição, todo mundo diz que ele era muito doce, né? Então, uma pessoa que parecia não guardar aquele rancor, aquele peso, era uma pessoa que era instruído, ele tinha uma maneira muito boa de falar, gostava muito de aprender. E no final da vida dele, ele ainda pôde ter contato, né, com o sacerdote e pôde fazer os sacramentos, receber o batismo, a comunhão. Isso foi muito importante na vida dele. Ele disse que foi algo muito bom para ele. E pôde viver os 4 últimos anos da vida dele em paz. Tem uma fala que o médico destaca a respeito do que o sacerdote lá do hospital falou numa homilia, de que uma pessoa assim tinha uma condição dessas, como Jesus falou, não por castigo divino, mas muitas vezes ele leva uma cruz tão pesada para exigir de nós essa caridade para com os outros. E também para a gente ver que a nossa vida reclama demais, reclama de boca cheia, né? Quando as pessoas passam por problemas realmente importantes, muito pesados, né? Como o médico diz, assim, uma cruz tão pesada que ele carregou. E nós sempre reclamando dos nossos pequenos probleminhas. Então, eu acho que a vida desse homem tem muito a nos ensinar, tanto que isso já foi há tanto tempo e ele continua chamando a nossa atenção, né? Seja como eu falei, né, em filmes, meios culturais, livros, né, a história dele ficou registrada, porque é uma grande história. A Carta 013, o nome é Fico Pasmo e Estarrecido, do Charles Dickens, e também para a revista Times. E aqui o Dickens vai contar uma coisa que ele presenciou uma execução. O que ele ficou chocado com essa execução foi o público que foi lá assistir. As pessoas foram assistir aquela execução como a diversão que eles tinham naquele meio, como quem vai ver um rodeio, um show. As pessoas estavam muito animadas para ver a execução. Ele disse que ficou apavorado com a maneira que aquelas pessoas se comportavam para ver o momento em que aqueles dois iam morrer. E o Dickens fica apavorado, porque acaba concluindo que isso reflete muito os valores da sociedade, né? Daquela sociedade, se na diversão deles tem que ser uma coisa tão mórbida, tão ruim e revelar tanto de quem são num momento como esse. E isso me faz pensar também o quanto podemos refletir daí o tipo de coisa que nós temos usados como diversão, né? Coisas que dão na TV, músicas que livros que a gente lê. E eu acho que isso faz com que a gente tire um bom termômetro daí, né? O que é a nossa cultura, o que faz a gente se divertir. E isso mostra muito de quem nós somos, do que nós pensamos, né? Por isso que também é tão importante, eu acho, a leitura, né? A leitura é uma forma de diversão que está em desuso, né? Que nosso país é conhecido por não ler. Eu mesma não lia tanto há tempos atrás, mas a gente pode tirar não só uma boa diversão, como também grandes ensinamentos. Mas claro que depende também do tipo de livro que a gente lê, sem querer entrar em preconceitos literários, mas com certeza existem livros melhores que outros, assim como tem alimentos que são melhores que outros, filmes que são melhores que outros, que buscam algo maior, ou aqueles que têm mensagens muito ruins para o nosso espírito, para quem nós somos como pessoas. Acho que é bom essa reflexão. Outra carta que eu estou mostrando para vocês, porque eu acho que ela é muito visual, ela não é uma carta legível, é uma carta que essa mulher, Emma Hawke, escreveu para Mark Hawke num hospital psiquiátrico, e ela tinha realmente problemas, né? Ela tinha esquizofrenia e
é perturbador quando a gente vê ela, né? A gente percebe aquele traçado um por cima do outro e eles conseguiram traduzir. E o que a carta está dizendo é: venha, meu amor, venha, venha, venha. Então, é perturbador, sim. Ela visualmente parece transmitir um desespero, uma ansiedade, uma angústia que existe dentro da pessoa, né? Pela forma que ela está escrita. Mas me faz pensar que, ao mesmo tempo que a pessoa está com um problema mental, uma questão psiquiátrica, o que ela quer no fim é o mesmo que todos nós, né? Uma pessoa perto, uma pessoa que a gente ama ao nosso lado. O que eu acho muito incrível é que existem os artistas que escreveram grandes obras, né? Clássicos, e eles realmente já chamam muita atenção pelas obras que escreveram. Mas o fato de tu ter uma carta escrita pela pessoa é ela falando não o que ela quis passar para todo mundo, mas o que ela realmente vivia na sua individualidade, fala muito a respeito daquele indivíduo. O que me faz pensar que Dostoiévski era um cara realmente legal. Aqui nessa carta que ele escreve, ele tá falando que ele foi preso porque ele e um grupo estava conspirando contra o Tsar Nicolau I na Rússia, e eles estavam presos e foram para uma execução. E nos últimos minutos, o Czar liberou eles dessa execução e a vida dele foi poupada. Então essa carta que ele escreve é uma carta em que ele fala para o irmão dele, para os parentes, o quanto ele está aliviado de estar vivo, como se tivesse um novo olhar. E mesmo ele indo preso, ele está com uma visão nova, renovada a respeito da vida dele. Ele só quer sentido, ele tá pedindo a oportunidade de poder escrever. E agora eu queria fazer um gancho com o livro Crime e Castigo. Então, se vocês não leram o livro, cuidado que eu vou dar um spoiler agora. Então, no fim do livro, a gente sabe que o Raskolnikov, ele é preso, mas apesar dele estar naquela prisão, ele senta num banco ao lado da Sônia, vê aquela vastidão, né, daquele lugar aberto, lindo, e ainda assim ele consegue ali ter esperança de algo maior para a vida dele. E aqui eu penso que Dostoiévski deve ter sentido isso nesse momento de prisão, mas que afinal de contas ele estava vivo ainda, né? Não morreu, não foi o final dele. Então ele pode ter esperança, pode sonhar com algo mais grandioso. Achei demais. Olha aqui uma coisa que ele escreve. Quando olho para trás e penso no tempo que desperdicei, no tempo que perdi com ilusões, erros, ociosidade, ignorância em relação à vida, quando penso que não dei ao tempo o devido valor, que pequei muitas vezes contra meus sentimentos e minha alma, meu coração se aperta. A vida é uma dádiva, é uma felicidade. Cada minuto poderia ter sido um tempo de felicidade. Juro que não hei de perder a esperança, que hei de preservar a pureza de minha alma e de meu coração. Olha a importância disso, né? Olha a conclusão que chega uma pessoa que quase morreu e agora vai pro cárcere, né? Cada minuto da vida é importante, a gente tem que aproveitar ela ao máximo para fazer o tempo valer e preservar essa pureza no coração, na alma. Olha que grande mensagem que ele chegou, né? Eu vou usar um pedaço dessa carta no meu texto que eu vou usar no blog, então acompanhem. Esse que eu vou falar do Roald Dahl. Outra carta que eu achei muito bonita foi a do que na época ainda não era presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, que ele escreve para o filho dele. O filho dele vai se casar e ele tem alguns conselhos para dar. Aqui, Ronald Reagan puxa um pouco mais as orelhas dos homens, como que os casamentos muitas vezes não dão certo por causa das atitudes de infidelidade nos homens, que são muito comuns. Mas eu acho que esses conselhos que ele dá servem tanto para homens quanto para mulheres, né, para um casamento dar certo. Eu acho que tem a ver. Queria só destacar algumas coisas. Ele começa assim: casais infelizes circulam por aí. Agora, caso você não saiba, existe outra face da moeda. Você entrou no relacionamento mais importante da vida humana e pode fazer dele o que decidir. Me lembra um pouco aquela introdução do livro Ana Karenina. Deixa eu ver como é que tá no livro. Todas as famílias felizes se parecem. Cada família infeliz é infeliz à sua maneira. Me lembrou um pouco essa introdução desse livro. E aí ele fala assim: haverá momentos em que você vai ver alguém, vai se lembrar de outros tempos, vai se sentir tentado a testar o próprio charme. Mas eu lhe digo, o grande desafio está em provar sua masculinidade e o seu charme com uma única mulher pelo resto da vida. Outra carta que eu confesso que me surpreendeu foi a do Charles Bukowski,
porque eu tenho uma impressão ruim sobre as obras dele, acho que eu não ia gostar de ler, porque ele realmente fala sobre pessoas inadequadas, para não dizer mais, né? Ele fala sobre com muitos palavrões, muita vulgaridade, muita baixaria e histórias que parece que não tem nada de elevado, né? Gente que tá vamos dizer assim, na merda, desculpa o termo, né? Mas realmente eu achei a carta que ele escreveu aqui muito sensível. Ele fez uma carta porque o livro dele, numa biblioteca, foi tirado de circulação. De novo, só um parênteses, eu vou falar sobre essa polêmica do Roald Dahl e tem relação com isso, com censura, né? Então, eu acho que eu até vou usar, me lembrem disso, de usar esse pedaço do texto aqui do Charles Bukowski para defender o Roald Dahl. E o que ele fala nessa carta? Nem sempre concordo com o que descrevo, nem gosto de chafurdar na lama só por chafurdar. É curioso que quem reclama do que eu escrevo aparentemente não vê os trechos que transmitem alegria, amor, esperança, e esses trechos existem. A censura é a ferramenta das pessoas que precisam esconder a realidade de si mesmas e dos outros. Não tenho raiva delas, só fico muito triste. Quando eram crianças foram protegidas dos fatos da vida. Só lhes ensinaram um modo de ver quando existem muitos. De certo modo, sinto-me honrado por ter escrito algo que despertou uns e outros de suas profundezas, mas fico magoado, sim, quando um livro de outro escritor é censurado. Então, assim, realmente, ele fala de uma maneira muito sensível essa questão da censura, como é triste quando tiram o direito de se expressar de um autor, mesmo que ele fale coisas desconfortáveis. A gente, em vez de ter a maturidade de apenas não ver, de dizer, não, isso não é bom pra mim, não é bom para os meus filhos, a gente quer tirar o direito do outro de dizer aquilo, ou quer fingir que não existiu. Isso com certeza não é uma maneira madura de lidar com as coisas. Então eu achei a carta dele muito legal. Outra carta que essa me incomodou um pouco. A carta 116 é uma carta que o Einstein respondeu para um grupo de crianças que está numa escola dominical e pergunta para os cientistas se eles acreditam em Deus, se eles rezam e sobre o que eles rezam, o que eles pedem para Deus. Einstein, ele deu uma resposta que, na minha opinião, ficou com sentido duplo. Parece que é alguém que está em cima do muro. Eu vou ler para vocês o que ele disse. Não tudo. Contudo, devemos admitir que nosso conhecimento dessas forças ainda é imperfeito. E aí ele complementa: todos os que dedicam seriamente à ciência acabam se convencendo de que um espírito infinitamente superior ao espírito humano se manifesta nas leis do universo. Então, de certa forma, ele está dizendo que ele, como cientista, e os outros que se dedicam ao estudo, percebem, quando estudam, que existe sim algo maior que eles. É uma conclusão que se acaba chegando. Mas, ao mesmo tempo, ele não quer admitir isso. E ele fala assim, o trabalho científico leva a um tipo especial de sentimento religioso, que certamente é muito diferente da religiosidade de um indivíduo mais ingênuo. Que em outro momento ele falou que a palavra de Deus é para mim apenas a expressão e o produto das fraquezas humanas. A Bíblia é apenas um conjunto de lendas respeitáveis, porém primitivas e muito infantis. O que eu sinto dessa afirmação não é simplesmente que Einstein era um ateu, uma pessoa que não acreditava. Eu sinto nessa resposta soberba, eu sinto prepotência, não só porque ele, como cientista, sente que não pode acreditar em Deus, que eu acho diferente do eu não consigo acreditar em Deus, eu até gostaria, mas não consigo, ou simplesmente não entendo, não consigo chegar nessa conclusão. Não, ele admite que se chega nessa conclusão, que os cientistas percebem isso, mas ele diz que ele não quer. É quase como se ele dissesse que ele não quer acreditar numa coisa tão boba, como ele chama infantil. E ele ainda fala de um indivíduo mais ingênuo. Então a prepotência dele não é só em não acreditar em Deus, mas em relação às outras pessoas que não estudam tanto quanto ele. Então eu sinto que ele já se põe num patamar mais alto e rebaixa os outros. Então aqui eu associaria esse ateísmo dele a uma prepotência, uma arrogância dele. Eu não acho que todo ateu precise ser assim, mas no caso dele, eu senti isso. Eu senti que ele tem, sim, um ego muito inflamado, né? Eu não gostei nem um pouco dessa resposta, mas acho que revela muito da personalidade dele. E isso é um problema, às vezes, das pessoas que são muito estudiosas, até nesse meio da literatura, né? O qual eu não pertenço, não foi uma coisa que eu estudei,
mas o Fernando Pessoa fala que a melhor leitura que se tem é aquela que é menos erudita. Né? A pessoa que é menos erudita, que sabe menos, vai concluir melhor aquilo que está lendo. Não sei, mas talvez tenha algum sentido, né? A gente já vai com a bolinha mais baixa, né? Com menos orgulho. E por fim, queria chamar a atenção da carta 119, tudo isso para recomendar esse livro para vocês. Gente, essa carta é linda, tá? Essa carta, eu não sei se eu vou falar certo, mas eu acho que é Rainer Maria Rilke. Ele é um poeta já, e ele tá respondendo cartas para Frank Capuz. E esse Frank Capuz reuniu todas essas cartas que Rilke escreveu para ele e escreveu cartas a um jovem poeta. E essa carta aqui é uma das que Rilke escreveu para ele. E ele não fala só sobre poesia, mas acaba dando outros tipos de conselhos para a vida, e eu achei realmente muito tocante. Então eu nem vou falar nada, só vou ler uns trechinhos para vocês e dizer que isso aqui me motivou a querer ler o livro. Procure motivos que o levam a escrever. Descubra se está lançando raízes no mais fundo do seu coração. Pergunte a si mesmo se morreria caso não pudesse escrever. E, acima de tudo, pergunte a si mesmo, na hora mais calma da sua noite, eu preciso escrever? Se ela for afirmativa, se puder responder com firme e simples, preciso, construa sua vida de acordo com essa necessidade. Aí ele fala assim também, é necessário grande talento plenamente maduro para criar algo de original, onde existe abundância de boas e até excelentes tradições. Portanto, evite sistemas universais e busque os que o seu próprio cotidiano lhe oferecer. Se seu cotidiano parece pobre, não o culpe. Culpe a si mesmo. Diga a si mesmo que não é poeta suficiente para descobrir-lhe as riquezas, pois para o Criador não existe pobreza nem lugar pobre e insignificante. A beleza do cotidiano. Ainda fala da infância. Não lhe restaria à infância essa régia e magnífica riqueza, esse tesouro de lembranças? Volte para ela sua atenção. Tente despertar as sensações submersas desse vasto passado. Eu achei lindo demais e vou querer ler o livro Cartas a um Jovem Poeta. Então, gente, fica aqui a minha recomendação para vocês deste livraço, Cartas Extraordinárias, tá? Tem algumas cartas que eu não achei tão extraordinárias assim, algumas eu achei até um pouquinho chatinhas, mas mesmo assim eu acho que esse livro é um tesouro histórico, sim, e de uma maneira bem mais interessante de tratar a história, né? Com base em cartas que foram escritas, tem uma verdade aqui, né? Por exemplo, tem aqui o DNA, né? Bem como eu aprendi na escola, a explicação dele é perfeita. Esse homem que descobriu, né, as bases nitrogenadas, tá tudo super bem explicadinho. Então, realmente um livro muito interessante, cheio de imagens, figuras. Eu recomendo, né? Recomendo fortemente. E daqui eu tirei várias coisas para usar como base para outros textos, outros vídeos, outras coisas que eu quero falar para vocês. Então, se vocês gostaram desse vídeo, eu peço muito que vocês curtam, comentem, se inscrevam no canal, falem o que vocês querem ver, o que vocês estão achando e deem uma olhadinha no meu blog que eu sempre coloco alguma coisa por lá. Vou deixar aqui todas as referências, vou deixar o link da Amazon caso vocês queiram adquirir o livro e até o próximo vídeo.